milhares de pessoas foram às ruas depois do final das eleições aqui no Brasil protestar, inconformados com o resultado das eleições. Estradas foram bloqueadas, ruas e avenidas interditadas, houve atropelamentos, houve várias situações de transtorno de ponta a ponta do país. Como fica a situação do ir e vir? O direito que a Constituição dá às pessoas, aqueles que participaram dessas manifestações e que prejudicaram de alguma forma uma pessoa ou uma coletividade, podem ser penalizados? De que forma? Eu sou a Etel Corrêa e este é o Fato em Foco. Eu recebo hoje a doutora Luciana Colares, ela que é especialista em direito civil e que explica para a gente essa situação. Doutora, seja bem-vinda. Prazer enorme estar aqui com vocês. Pois é, doutora, a situação começou a voltar ao normal somente nessa sexta-feira, quando os bloqueios todos, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram eliminados e havia poucas estradas com algumas interdições. Mas ficou aí o saldo do prejuízo dessa semana e ainda há manifestações, embora não com a violência que a gente viu durante a semana. Eu queria que a senhora explicasse para nós em relação às pessoas que tiveram o direito de ir e vir prejudicado e que aí perderam viagens, perderam um médico, tiveram prejuízo com as mercadorias que não chegaram. Elas podem criminalizar um movimento ou criminalizar pessoas? O direito de manifestação, o direito de reunião e de expressão do pensamento é permitido pela nossa Constituição, desde que exercido sem invadir o direito de outras pessoas. A partir do momento em que o direito de ir e vir é prejudicado, há ilegalidade do exercício desse direito. Vamos dar aqui um exemplo. Nós vimos nessa semana, aqui mesmo em Belo Horizonte, aquela Avenida Raja Gabalha, ela ficou tomada por pessoas, até aí tudo bem se houvesse uma faixa, pelo menos, para os veículos circularem. Durante alguns dias houve essa faixa, mas por vários momentos essa avenida foi fechada, inclusive na quarta-feira, na quinta-feira, ela foi totalmente tomada e ali um corredor para onde se vai para instituições públicas e também para hospitais, para instituições privadas, as pessoas tinham que dar a volta. Alguém que se sentiu prejudicado ali pode entrar com uma ação na justiça, registrar um boletim de ocorrência, mesmo após o movimento ter terminado? O caso de impedir o direito de ir e vir das pessoas pode ser enquadrado no artigo 359-L do nosso Código Penal, que é crime contra o Estado Democrático de Direito. E os líderes desses movimentos identificados, ou aqueles que incitaram esses movimentos, ou pessoalmente ou através de redes sociais, podem sim ser responsabilizados, tanto no âmbito penal, quanto no âmbito civil, em sede de indenização dos prejuízos acarretados a essas pessoas. Que tipo de provas ela vai utilizar para entrar na justiça e que tipo de indenização, o que ela vai pedir? No âmbito criminal, é crime contra o Estado Democrático de Direito, como eu já expliquei a todos. E no âmbito civil, ela vai provar os prejuízos que ela sofreu, se foram prejuízos à saúde, se foram prejuízos econômicos, no caso daqueles que tiveram mercadorias impedidas de chegar ao local, e tentar responsabilizar os líderes ou os insufladores desses movimentos. Bom, em alguns casos, eu observei em alguns estados, a polícia franqueando a entrada desses invasores em alguns locais. Se a polícia pode ser responsabilizada pelo crime de prevaricação, que é quando ela se omite, quando deveria agir para evitar que ocorra. O Supremo Tribunal Federal chegou a impor multa, né, para aqueles profissionais que fossem identificados facilitando essa manifestação, esse bloqueio, né, sem cumprir aquilo que havia sido determinado, né, doutora? Sim, foi imposto o crime de desobediência e uma multa muito elevada para aqueles policiais que não impedissem e que abriram passagem para aqueles que queriam o bloqueio.
Agora, situações, doutora, durante esses protestos chamaram muita atenção e até levaram a gente a se preocupar. Por exemplo, em São Paulo, a gente teve um caso em que um motorista atropelou 5 pessoas lá em Mirassol. Ele ficou ali, não sei se desesperado, ansioso ou nervoso, revoltado com a situação, e ele tentou furar o bloqueio. A senhora deve ter visto essas notícias. 5 pessoas foram atropeladas, inclusive uma criança. Nesse caso, cabe algo no âmbito da lei, tanto para aqueles que foram atropelados, quanto em relação ao motorista? Sim, aqueles que foram atropelados não restam dúvidas, foram crimes de violência à sua incolumidade física, né? Tiveram a sua incolumidade física atingida no âmbito criminal. No âmbito civil, tem direito à reparação civil para recompor os danos. Esse motorista, sim, deve ser responsabilizado. E aqueles líderes do movimento, do momento, se forem identificados, também poderão ser responsabilizados. Agora, no caso do motorista, como a gente vê que houve um fator emocional aí, ele também estava se sentindo prejudicado, embora tenha agido de forma errada, invertendo a questão do direito a isso, a gente percebe. Mas ele também, se quiser, pode usar em sua defesa aí uma ação contra o movimento que cerceou o direito dele de passagem? Nesse caso, sim, ele pode provar em sua defesa uma tese do Código Penal que chama inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, ele agiu dessa forma por não ter outra forma de agir naquele momento. Agora, várias situações durante esses protestos, elas levaram a gente a pensar. De um lado, claro que é legítimo você discordar de uma situação e você se manifestar, né, fazer o seu protesto, mas de outro lado, nós vimos algumas situações que chamaram muito a atenção e nos preocuparam, enquanto jornalistas, enquanto pessoas que estão diretamente lidando com essa notícia, com esse fato. A senhora deve ter visto uma determinada região do país, onde, durante um protesto, os manifestantes aí que apoiam o Bolsonaro, né, Jair Bolsonaro, que perdeu as eleições, eles ali esticaram o braço durante o toque do hino nacional. Isso foi considerado como um ato referente ao nazismo. Na verdade, porque se usa colocar a mão no peito, né, quando se canta o hino nacional aqui no Brasil, ou colocá-los ao longo do corpo. Eles se defendem dizendo que era só respeito à bandeira. Se for provado que realmente havia nazistas ali no meio, essa situação também pode ser levada aí aos rigores da lei? Sim, essa conduta pode ser criminalizada, porque o nosso país ele tem uma lei que é o número 7.716 de 89, que proíbe qualquer alusão, qualquer uso de símbolo referente ao nazismo. E no artigo 20, parágrafo 1º, pode ser penalizada com uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. Isso precisa ser investigado e as pessoas têm que ser identificadas, não seria todo o grupo, né, doutora? Sim, já há notícias que o Ministério Público da região está tentando identificar essas pessoas. E, por falar em identificar essas pessoas, os líderes desse movimento, eles poderão ser identificados, e aí, se forem identificados, eles serão criminalizados? Porque o ministro do STF falou algo sobre isso na quinta-feira, que aqueles que continuassem manifestando seriam considerados criminosos. Eu não posso afirmar que eles serão, mas há uma tendência deles serem sim criminalizados. Se forem identificados os líderes ou aqueles que incitaram essas manifestações, ou pessoalmente ou através de redes sociais, podem sim ser penalizados. Até os que o fizeram pelas redes sociais, eles seriam identificados aí pela sua assinatura digital, pelas suas redes, ali mesmo que a imagem não apareça, é isso? Pode identificar também, pode ser identificado o IP do computador, que é um número que identifica de onde partiu a mensagem. A senhora consegue mensurar para a gente que é leigo quais as punições que essas pessoas estão sujeitas ou podem estar sujeitas? Elas podem ter a sua pena. Aqueles que cometem essas incitações por meio de redes sociais podem ter sua pena agravada até 3 vezes. E aí é multa ou é passível até de detenção? É passível de detenção. Sim. Agora, porque através das redes sociais a amplitude é maior.
Inclusive, foi bom a senhora falar em redes sociais. Eu percebi que depois dessa, digamos, do desmantelamento dessa manifestação, acontece a coisa do lado inverso agora. Apoiadores de Lula, que têm, com gozações, com ironias, não vou nem dizer insuflado, mas que tem levado a um acirramento aí das relações na internet, se digladiando mesmo, sabe, com memes, ridicularizando aqueles que participaram das manifestações. E hoje, diante da LGPD, se for usada a imagem de alguém sendo ridicularizada, acaba que também pode ter aí uma briga judicial, né, doutora? Sim, pode. Os crimes contra a honra, né, que é a difamação, injúria, calúnia, praticados por meio de redes sociais, eles têm uma amplitude muito grande, são criminalizados 3 vezes mais do que os crimes contra a honra normalmente cometidos, e aquelas pessoas que utilizarem desse canal para cometer tais crimes serão criminalizadas. É preciso que as pessoas entendam que em toda disputa um ganha e outro perde. Isso não precisa virar guerra, né, doutora? Sim, as pessoas têm que aprender a respeitar e conviver com as diferenças, que eu acho que é o maior desafio da nossa sociedade atual. Doutora, agora eu queria que a senhora explicasse para a gente sobre o pano de fundo dessa manifestação. Durante esses dias de protesto, nós vimos muito falar sobre um artigo da Constituição, artigo 142. Eu fui lá para pesquisar e eu não achei ou não entendi o que as pessoas esperavam desse artigo 142 manifestando-se de forma a causar tumulto nas ruas. Mas o que foi dito pelas redes sociais é que eles buscavam, e até por faixas, eles buscavam uma intervenção federal. Eles interpretaram bem esse artigo, essa movimentação que foi feita, ela levaria a uma intervenção se ela continuasse? A senhora pode explicar para a gente? Eu creio que ele foi interpretado de forma equivocada. O artigo 142 fala que as Forças Armadas, Aeronáutica, Exército e Marinha são funções essenciais e defendem um Estado democrático de direito. Só que eles não têm a função de ordenar que um poder cumpra as decisões das Forças Armadas. Isso tem que ser resolvido no âmbito interno, entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Tem que ter o que nós chamamos de freios e contrapesos. Os poderes buscarem um equilíbrio para chegarem a um consenso e tomarem as decisões. Intervenção, isso aconteceria se houvesse uma guerra civil, algo mais acirrado, assim, é isso? Sim, se houvesse um crime ao Estado democrático de direito, se a nossa ordem constitucional fosse posta em perigo. Agora, o que a gente entende é que os grupos que se manifestaram, eles queriam e ainda pode ser que tenham a esperança de ter um novo pleito, de que essa eleição seja invalidada. Isso é possível de alguma forma? Isso seria possível se for comprovado realmente que houve uma fraude grave às eleições, que houve algum aspecto de nulidade no processo eleitoral. E a senhora, em conversa antes aqui da nossa entrevista, a senhora falou assim: se essas pessoas querem buscar seu direito, que busquem de forma legal. Existe algum artigo na lei, algum tipo de ação que se pudesse entrar para questionar, doutora? Ou não? Acabou, rei morto, rei posto, não há mais nenhuma esperança de rever esse processo de forma legal? Existem as ações eleitorais próprias que têm prazo para serem interpostas após uma eleição e que podem ser propostas. Então, eles teriam que buscar isso, estudar o prazo, ver se está dentro do prazo. A senhora não é juiz eleitoral, não é da área, mas a senhora sabe qual que é o prazo, se já passou esse prazo? Creio que ainda está dentro do prazo para rever o processo eleitoral. Democracia é isso, é cada um lutar pelos seus direitos sem infringir o direito do outro, pelos meios postos à nossa disposição. E nós somos um país rico em instrumentos legais. Os bloqueios, como eu falei, já terminaram. A gente, na sexta-feira, ainda registrou algumas interdições, mas, apesar dos ânimos ainda um pouco exaltados, a situação começa a voltar ao normal. Mas é preciso, não, que as pessoas aí que excederam
excederam na sua ação, que elas fiquem atentas, porque elas podem, sim, ser chamadas a responder, né, doutora? Então, é preciso ficar atento até onde vai o seu direito, até onde vai o meu, para não ter problema durante manifestações e protestos, né? Exatamente, a gente sempre tem que pairar pelo princípio da racionalidade, né? Exercer o nosso direito de forma racional. Tá certo, doutora. A senhora gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, é só que todos desejar, que todos lutem, continuem lutando pelos seus direitos, mas nunca, gente, deixe de lado a Constituição, porque nós levamos séculos para conquistar o que nós temos hoje e nós vivemos em um Estado democrático. Doutora, quem tiver mais dúvidas a respeito desse assunto, ou também da rede social, que eu sei que a senhora também é especialista aí nessa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, como é que faz para entrar em contato com a senhora? Pelo Instagram, @Luciana Colares Advocacia, ou pelo WhatsApp, 319-8715-9680. Fala diretamente comigo. Muito obrigada, senhora, pela companhia e pela presença aqui, viu? Eu que agradeço. Eu agradeço você também que acompanhou a nossa coluna de hoje. Então, vamos refletir muito bem, gente, antes de tomarmos atitudes que vão além do nosso direito, porque onde termina o meu, começa o seu e vice-versa. Este foi mais um Fato em Foco. Você me encontra pelas redes sociais no @EtelCorrêa Jornalista, no Twitter Etel_Corrêa e todos os dias na TV Alterosa, trazendo as notícias que são importantes para o seu dia, discutindo aquilo que você precisa saber. Me segue aí nas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal, me manda aí um direct sugerindo que entrevista, que matéria você gostaria de ver aqui. Tchau, até a próxima.